Amém. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Êxodo e vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Êxodo capítulo 19. Aleluia. Êxodo capítulo 19. Amém? Amém. Todo mundo achou? Amém. A palavra de Deus diz assim, olha. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orar? Amém? Glória a Deus. Pai Santo, louvamos o Teu nome, Pai querido. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado por este momento de culto, Senhor, da qual estamos aqui para prestar um culto ao Senhor, Pai. Toma nossas vidas, Jesus. Toma a vida do ministério de louvor. Usa Teus filhos com poder e glória. E receba, Senhor, a nossa adoração, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que Tu és. E a Tua palavra nos diz para nós se achegar ao Senhor. E aqui nós estamos, Pai, nessa noite. Queremos cada vez nos achegar a Ti, Pai. Nos ajuda. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Seja conosco, que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo. Oh Deus, e que seja mais uma noite de glória neste lugar, Deus. Uma noite da Tua presença, Senhor. É o que mais pedimos, Pai. A Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nosso coração toma de Só pra
e fim, tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós Amém. vamos, nesse momento, ofertar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo 25. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, querido. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Amém? Amém. Interessante, querido, que Deus manda Moisés falar, né? E ele diz assim: fala aos filhos. Amém? Nós somos filhos. Glória a Deus, querido. Você pegou isso para você? Amém. Amém? Somos os filhos. E ele fala assim: que me tragam, né? Que me tragam. Ou seja, eu não vou buscar, eles precisam trazer. É um gesto nosso. Amém? E ele fala assim: de todo homem cujo coração mover para isso. Glória a Deus. E aí ele fala assim: dele recebereis a minha oferta. A oferta não é nossa, a oferta é do Senhor, para a obra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E nesse mesmo capítulo, querido, interessante que ele vai falar lá no verso, queria que você fosse lá, quando ele fala para fazer a arca, depois ele fala para fazer o propiciatório, né? E lá no verso 22, olha lá. Vamos ler no 21. Fala assim: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. E ali
virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. É interessante que ele diz, né? Porás o propiciatório em cima da arca. Primeiro ele manda fazer a arca, depois ele manda fazer o propiciatório, né? Ele seria feito com dois querubins. O propiciatório seria a tampa da arca. E é interessante que nesse propiciatório, entre os dois querubins, era necessário ter um espaço. Amém? Onde ele fala assim: ali virei a ti. E eu anotei aqui na minha Bíblia algo que Deus falou no meu coração, que esse lugar aqui, querido, é um lugar específico. Amém? Onde Deus falará coisas específicas para nós. Nós precisamos buscar esse lugar, querido. Amém? Onde Deus fala conosco. Glória a Deus. Então que você possa depois ler com calma. Lê em casa com calma. Amém? E você vai ver que Deus vai falar mais coisas no seu coração. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Lugar específico, onde Deus falará coisas específicas conosco. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos vir ao altar com alegria no nosso coração. Traga seu dízimo, traga sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Nossa, vem cá orar para nós. Amém? Por favor. Estende as mãos para cá. Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Amém. Pai Santo, Pai querido, nesta hora, Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Deus. Rendemos graças a Ti, Senhor, te louvamos, te adoramos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Queremos te entregar essas ofertas, Senhor, esses dízimos, Pai, em Tuas mãos, Senhor, consagrar a Ti, Senhor. Rendemos graças a Ti, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, pode, Senhor, estar aqui ofertando, Senhor, dizimando na Tua casa, Pai. De igual modo, Senhor, aqueles que hoje não puderam, Senhor, mas que estão aqui, Senhor, com o coração aberto, Senhor, para Te agradecer, Senhor, para render graças a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, Deus.
e nós só temos a Ti agradecer, Pai. Rendemos toda a graça a Ti, Senhor, te pedindo mais uma vez, Senhor, que o Senhor continua conosco, Senhor, continua, Senhor, no decorrer desse culto, Senhor, tudo que for falado aqui, Senhor, agora na pregação, que o Senhor venha, Senhor, mover os nossos corações, que podemos estar, Senhor, com o coração aberto, para ouvir aquilo que o Senhor tem, Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós vamos repartir uma palavra nessa noite. Palavra que a gente conhece. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Amém? Abra a sua Bíblia. Lá no verso de número 15 ao verso de número 18. Deus tem uma palavra no nosso coração. Amém? Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Reis 19. Hoje eu estava meditando, pedindo a Deus uma palavra. E Deus me trouxe essa palavra muito forte no meu coração. E essa palavra é para nós. Amém? Amém. É para nós. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém? A palavra do Senhor diz assim, verso 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, aleluia, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. E também, repete comigo, e também. De novo, e também. De novo, e também. Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Só até aqui. Fecha os olhos por um momento, querido. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo 119 e 105. Ela ilumina o nosso caminho. Que a tua palavra nessa noite possa, Deus, trazer iluminação ao nosso coração, abrir os nossos olhos e continuar falando conosco, como o Senhor tem falado neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, querido, é um texto muito conhecido nosso, que fala do grande profeta Elias, né? Elias, ele foi, a gente pode dizer, um dos maiores profetas de Israel, né? Um homem tremendamente usado por Deus, um homem de Deus, um homem cheio de Deus, né? E nesse momento que Elias está vivendo aqui, querido, Elias, ele havia acabado de pregar um sermão tremendo, querido,
lá no Monte Carmelo, né? Ele tinha pregado um sermão, né, maravilhoso, e lá no capítulo 18 você vai observar isso, né? E o sermão foi tão poderoso, querido, né, que o povo todo, né, pôde glorificar a Deus naquele lugar. Eu acho muito interessante, volta uma página, não sei, na tua Bíblia aí, o verso 39 do capítulo 18, né? Depois daquela batalha lá do sermão, daquela batalha onde o fogo de Deus veio, né, sobre aquele lugar ali, e o povo pôde ver ali o poder de Deus, e ali a conversão, né, geral ali do povo. E o verso 39 tem uma palavra que me chama muita atenção, querido, né? Que diz assim: o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Me chama muita atenção isso, querido, amém? Que o que vendo todo o povo ali, querido, né? O poder de Deus na vida de Elias, né? O poder de Deus para destruir ali, né, aqueles profetas, né, do mal, né? O fogo de Deus veio para selar aquilo tudo. E Elias, então, querido, ele começa a ser, né, um homem conhecido de forma tremenda ali, né? E acontece que a fama dele corre, e ela chega, né, a Jezabel, que era mulher de Acabe, que era o rei naquele momento, né? E isso tudo, querido, moveu o coração daquela mulher, que era muito ruim, né, a querer matar aquele homem de Deus. Um homem de Deus, querido, um homem cheio de Deus. E aquele homem, assim como nós, ele é de carne e osso, né? E ele sente medo, ele teme pela própria vida, e ele foge, né? Ele foge e ele encontra uma árvore e deita debaixo daquela árvore. A minha Bíblia fala que era um pé de símbolo, né? Ele deita ali debaixo daquela árvore e ele pede a Deus a morte. Ele diz assim para Deus: Deus, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele deseja morrer. Elias ali está deprimido, com medo, e ele deseja a morte, né? Esse era o pano de fundo, né, dessa situação aqui. E Deus, querido, ele vê o estado do seu profeta, e a Bíblia diz que Deus envia um anjo, e esse anjo vai até o profeta e leva pão e água. E o anjo acorda Elias, né, e diz para Elias: Elias, você precisa comer. Olha só o verso 5 do capítulo 19. Diz que depois que ele falou isso com Deus, né, que ele queria morrer, né, ele deitou, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e disse: levanta e come, né? Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou. Provavelmente, querido, ele estava, né, muito fraco, né? E Deus desistiu dele, querido? Hã? Não. O verso 7 diz que o anjo volta pela segunda vez, né? Voltou a segunda vez o anjo, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo.
Então, querido, a gente vê o amor de Deus aqui, né? O anjo vai a primeira vez, alimenta ele, com aquele alimento ele dorme, e pela segunda vez o anjo vai, né? E aí, querido, ele levanta então, e ele recebe uma palavra, né? Que o anjo diz para ele que ele deveria caminhar até o monte de Deus. E aí ele vai, né? Ele vai até aquele monte. Quando ele chega lá no monte, ele encontra uma caverna, né? Ele entra naquela caverna e ali ele fica ali. E Deus aparece pela terceira vez para Elias, né? O anjo apareceu a primeira, deu pão e água, ele tornou a dormir. O anjo voltou e novamente acorda ele, fala com ele que ele tem que se levantar, né? E aqui já é a terceira vez. O próprio Deus vai lá, né? Aqui diz que é o próprio Deus que vai lá. E Deus vai dizer para ele: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? E aí ele vai responder para Deus, né? Que ele tem sido zeloso com a palavra de Deus, né? E ele diz que os filhos de Israel todos deixaram a aliança de Deus, derrubaram os altares, mataram os profetas, e eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. E é interessante que 2 vezes Deus vai falar com Elias, né? E diz para Elias sair daquele lugar. E Elias ouve tudo que Deus fala de novo, e novamente ele responde a mesma coisa lá no verso 14, né? Ele vai responder de novo para Elias, quando Deus novamente pergunta lá no verso 13, olha aí na sua Bíblia, né? Deus pergunta lá no finalzinho, Deus fala assim de novo com ele: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Né? E ele vai responder a mesma coisa: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E é muito interessante, querido, que pela 4ª vez Deus vai novamente até Elias, né? Ou seja, querido, eu percebo aqui que Deus não desiste de nós. Amém? Por mais que a gente tenha motivos de cansaço, de fraqueza, até de medo, Elias teve medo, né? Mas Deus não desiste de nós. E isso é tão bacana ver isso, né? Como que Deus insiste, né? Com Elias, né? Como que Deus insiste com a gente, querido. Porque eu até escrevi aqui: há momentos em que nem mesmo nós acreditamos mais em nós. Você está entendendo? Há momentos assim na nossa vida, querido, porque nós somos humanos, né? E Elias estava vivendo isso, né? Mas Deus acreditava em Elias. E é muito interessante que Elias achava que tinha acabado. Acabou, né? Acabou. Mas Deus diz algo para Elias que me chama muita atenção. Olha só o verso 15. Disse o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, faz o quê? Unge Hazael, rei sobre si. Sabe o que eu aprendo aqui, que a gente aprende aqui? Que Deus está dizendo assim para Elias: Elias, olha, o azeite ainda não acabou não. Glória a Deus, querido. Por mais que a gente ache que acabou, né? Acabou. Elias tinha achado que acabou, né? Ele tinha fugido, deitou debaixo de um zimbro e disse:
basta, Senhor, basta. Toma agora, Senhor, a minha alma. Acabou. Não tem mais nada. Não tem nem uma gotinha mais de azeite aqui, né? Mas quando Deus diz para ele, né? Vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael. Ou seja, querido, Deus está dizendo: Elias, o azeite ainda não acabou. Ainda tem azeite. Por mais que a gente sinta que a gente está fraco, que a gente está desanimado, né? Às vezes a gente chega aqui, querido, arrastando, né? Tem gente que às vezes não consegue nem chegar, né? Vocês estão percebendo, né? É porque acha que acabou, querido, o azeite, não tem mais força, né? Não consigo mais. Mas eu entendo que essas palavras de Elias, querido, na realidade, Elias, ele não está querendo dizer ali que tinha acabado, né? Eu entendo ali que Elias estava pedindo socorro. Amém? Às vezes a gente está assim, querido, pedindo socorro a Deus, né? E quando a gente percebe que Deus não desiste da gente, querido, né? Deus mandou um anjo. O anjo vai lá e leva pão e água. E Elias fraqueja novamente e dorme. E a segunda vez o anjo volta e vai dizer que é o anjo do Senhor. E toca de novo. E fala com ele: levanta. Com essa comida você precisa caminhar, né? Você precisa caminhar até o Monte Horebe, o monte de Deus. Você precisa caminhar, né? Você precisa caminhar para a igreja. Você precisa caminhar para a presença. E Elias, então, querido, ele caminha, e quando ele chega lá, né? Na igreja, chega lá no monte, né? Eu entendo aqui como Elias chegou lá na igreja. E Elias ficou lá no cantinho dele, né? Tipo numa cavernazinha, né? E Deus vai lá e: o que você está fazendo aí? E aí ele vai falar, né? Ele vai abrir o coração. Ele vai dizer para Deus o quanto ele foi zeloso com a obra do Senhor. Quantas coisas eu fiz, Senhor. Né? Às vezes a gente tem essa conversa com Deus: quantas coisas eu fiz, Senhor, né? Mas parece que não adiantou nada, sabe? Fiz tanta coisa, parece que não adiantou nada. Ele diz: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Por quê? Porque os filhos de Israel deixaram, todo mundo deixou. Ou seja, fomos lá, né? Pregou aquele sermão maravilhoso lá, né? Foi lá, preparou o altar, arrumou lá as pedras, né? Que estava tudo desorganizado. Ele organizou, né? Ele restaurou o altar que estava em ruína. As pedras lá simbolizam as 12 tribos, né? Ele colocou tudo lá organizadinho, preparou o altar, preparou o sacrifício, né? Orou. Deus mandou fogo, querido, né? Deus deu uma força a ele ali, que ele luta ali com 800. Você já pensou um homem lutar com 850 e com uma espada vencer todos eles? O poder de Deus, sabe, se apoderou dele. E essa força, querido, vem de Deus, querido. Vocês lembram de Sansão? Sansão tinha uma força tão grande, querido, que ele agarrou na boca do leão assim, e rasgou o leão no meio. Né? O poder de Deus, querido, né? Se apodera. Esse poder de Deus, querido, está dentro de nós, querido. E às vezes a gente acha e fala que não tem força, que somos fracos. E precisa Deus, né, com toda a paciência, ir lá, levar o anjo lá, alimentar, voltar de novo, depois conversar de novo com ele, né? E fortalecer ele, porque ele achava que tinha acabado.
Acabou. Né? A gente tem vivido dias onde a gente olha para algumas pessoas e é como se a pessoa dissesse assim: acabou. Acabou. O pavio está, sabe, só está fumegando. Só aquela fumacinha. Né? Acabou. Acabou o óleo. Né? Antigamente a gente usava lamparina, precisava de querosene, e ficava às vezes só o finalzinho da querosene, ficava só aquela fumacinha, já não tinha mais nem fogo. E Deus falou assim: ainda tem azeite aí, Elias. Vai lá, vai, levanta, né? Vai. E aí ele vai falar com Elias, né? Unge a Hazael, rei sobre a Síria, né? E a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, né? Filho de Safate, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Sabe por que eu entendo que Deus está falando assim com ele? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa intenção. E se você fizer uma leitura interessante, que Deus coloca uma ordem nas coisas ali, né? Primeiro Deus fala para ele ungir quem? Você está prestando atenção, né? Pelo amor de Jesus. Verso 15. Primeira pessoa que Deus pede para ele ungir é Hazael, rei da Síria. Gente, isso aí nunca foi uma coisa comum. Deus pedir isso para ungir um rei de outra nação. Nunca foi, né? Mas Deus fala com ele, específico com ele: você vai ungir a Hazael, rei sobre a Síria. Era o primeiro da lista que Deus falou com ele, né? Segundo, verso 16, olha aí na sua Bíblia. Depois ele tinha que fazer o quê? Ungir a Jeú, filho de Nissi. Ungirás rei sobre Israel. Aí sim, né? Isso acontecia. E também é a terceira coisa da lista, né? Presta atenção. Sim ou não? Sim. A terceira coisa da lista que Deus pede a ele foi fazer o quê? Ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Porque Deus olhou para Elias, né? Porque a gente vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você sabe o que Elias achou mais fácil? Sabe? Ungir de trás para frente. Você nota isso? Você não vê Elias ungindo Hazael e nem Elias ungindo Jeú. Ele sai dali e ele vai para onde? Verso 19, olha aí na sua Bíblia. Partiu, pois, Elias dali e achou quem? Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com as 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai, volta, pois já sabe o que fiz contigo. Ou seja, você já sabe o que eu fiz contigo, né? Não tem volta. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de boi, imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu o povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o serviu. Esse é o chamado de Eliseu, querido. Deus chamou Eliseu,
ele tinha algumas juntas de boi e carro de boi, né? Elias acabou com tudo. Deus chamou ele, pegou os carros de boi, fez de lenha, né? Fez uma fogueira, matou os boi, assou com aquela lenha, distribuiu para todo mundo e acabou. E partiu atrás de Elias, né? Tremendo, né? Difícil às vezes a gente ver as pessoas fazer isso, né? Largar tudo e acabar, zerar, né? Porque para não ter volta, querido. Não, se eles deixam lá e falam assim, olha, eu vou arrumar alguém para me substituir e eu vou seguir o Elias. Se der ruim lá, eu volto, né? Eu volto para a minha empresa. Não, querido, ele acabou com tudo. Acabou com tudo e seguiu Elias. São chamados específicos, amém, querido? Deus não manda a gente fazer isso. Deus manda alguns fazer. São chamados específicos, amém? Mas eu quero te chamar a atenção, querido, né? É que Elias, ele inverte, né? Ele inverte as prioridades de Deus. E porque Deus sabia que ele ia inverter as prioridades, Deus fala com ele assim no finalzinho, olha, ungirás a Eliseu, profeta, em teu lugar. Isso me chama muita atenção, querido, porque Deus ele dá ordens específicas para a gente. E às vezes, querido, a gente pega as ordens de Deus, né, e inverte e faz segundo a nossa vontade. Você está entendendo, querido? Eu estava lendo hoje em algumas Bíblias, que às vezes eu abro várias Bíblias, e achei interessante. Alguém tem a NTLH aqui? A Bíblia? Você tem aí no computador? NVI, só NVI. Eu acho muito interessante, sabe por quê? Porque quando diz esse versículo 15, olha só o que diz o verso 15. Porque na minha Bíblia da Shed, diz assim, disse o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unja Hazael, rei sobre a Síria. Mas na NTLH, que é uma linguagem de hoje, para a gente entender melhor, diz assim, então o Senhor Deus disse, volta para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Você sabe o que é Damasco? Damasco é a capital da Síria. Ou seja, Deus falou assim, olha, Elias, o caminho é esse. Você vai por esse caminho que você vai chegar em Damasco, a capital da Síria. E lá você vai ungir a Hazael. Esse é o caminho. Elias pegou um outro caminho. Ele pegou o caminho, querido, em direção a quem? A Eliseu. E ele foi ungir Eliseu. Eliseu era a terceira. Repete comigo, a terceira opção de Deus. A terceira opção que Deus mandou ele fazer. Né? Às vezes tem um detalhezinho, querido, que chama a nossa atenção. Por isso que é bom a gente, às vezes, ter uma Bíblia, né, a mais atualizada, para a gente perceber. E quando eu li aqui, eu falei, meu Deus, Deus fala assim, volte para o deserto que fica perto de Damasco. Deus está ensinando ele. Você vai por esse caminho que é perto de Damasco, e é lá em Damasco
que você vai ungir o rei da Síria. Não sei se você vai ter que ir lá no palácio, mas ele preferiu ir lá na roça. Você está entendendo? Às vezes, querido, Deus, Ele manda você falar com alguém lá no palácio. Você, caramba, palácio não. Mas se mandar eu ir lá na roça, eu vou. Aí a última opção é da roça, né? Você já viu a dificuldade que a gente tem às vezes de obedecer a Deus? Você já viu a dificuldade que a gente tem às vezes de falar com alguém que é rico? De pregar para um rico? Você já viu? Só eu que tenho dificuldade, vocês não têm não, né? Vocês são tranquilos nisso, né? Deus fala assim, olha, vocês têm que ir lá no cara mais rico de bom sucesso amanhã. Vai lá, o caminho é esse. Você vai passar aqui por aqui, você vai entrar ali, você vai, né, pegar, não sei nem quem é o mais rico aqui, mas você vai subir, você vai chegar lá e você vai ungir ele. Você vai pregar para ele. Aí depois, a terceira opção, fala assim, olha, você vai subir lá no estrelinha e vai ungir, vai pregar para outro, ou vai lá no Pantanal, né? Ou vai lá no alto do morro, vai secar. Você vai pensando, né? E lá no cara, como é que o cara vai me receber? Como é que vai ser isso? Aí você acha que você está fazendo a vontade de Deus, né? Vai primeiro lá no alto do morro. Você lê aqui a história, você vai ver que Elias não ungiu nem Hazael e nem Jeú. Você sabia disso? Sabia? Não? Então lê a Bíblia, lê esses capítulos aqui depois, entendeu? Nós precisamos ler mais a Bíblia, amém? E você vai perceber, sabe? Aí você fala assim, cara, como é que esse cara pode fazer isso? Esse cara sou eu, como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. E faço isso todo dia, querido. Deus manda eu fazer uma coisa, estou fazendo outra. Né? Às vezes eu falo, a pessoa às vezes está aqui, aí chega perto de mim, pastor, quinta-feira fiz uma visita, foi uma benção. Que bênção é essa, querido? Você está em desobediência. Esses dias teve uma irmã que foi fazer o metanoia, eu nem sabia. Quando Deus soube, ela já tinha voltado. Ah, pastor, preciso que o senhor assina agora a ficha para mim trabalhar. Você foi? Fui, mas lá está escrito assim, ó, você precisa frequentar a escola dominical para poder trabalhar no metanoia. Você frequenta? Não. E como é? Eu falei assim, eu posso até assinar para dizer que agora colocar isso aqui, eu não vou colocar. Entendeu? Então, sabe por que a gente está se perdendo, querido? É nos mínimos detalhes, sabe? Porque a gente às vezes quer fazer a nossa vontade, sabe? A nossa vontade. E quando eu vejo aqui que Deus fala com ele, né? Olha na sua Bíblia, verso 16. Você vai ungir Jeú, filho de Nissi, ungirás reis sobre Israel, e também Eliseu, o filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Acabou a minha paciência. A gente acha que Deus ele tem uma paciência, né, que nunca vai acabar. Vai dar tudo certo, pastor. Vai todo mundo para o céu. Vai não, Deus. Vai não. Sabe aquela passagem que ele fala assim, olha, né? Ele encontra com aquele grupo ali, que aquele
grupo e fala assim: Senhor, no teu nome eu preguei, eu profetizei, eu fiz isso. Ele vai: afasta, não te conheço. Porque não é fazer, querido. Porque eu estou fazendo a obra. Não é fazer a obra, é fazer aquilo que Deus manda. Amém? É fazer aquilo que Deus manda. Oh, glória a Deus. Você está entendendo, querido? Sim ou não? Amém. Você quer ver? Vai à frente um pouquinho, 2 Reis. Você vai ver como é que foi o encontro de Eliseu, né, com o Hazael. Vamos lá. 2 Reis 8. Vai lá no 2 Reis 8. Deus é tão lindo que Ele prepara os momentos. Amém? Fala com o teu irmão assim: Deus prepara os momentos. Se Ele manda você ir lá falar com o rico, querido, vai falar. Ele vai preparar o momento, vai preparar o coração e vai surpreender você. Amém? Amém. Não estou falando aqui que o Hazael era mais importante do que Eliseu, não, tá? Estou falando aqui a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tá bom? Então, Eliseu aqui, então, Elias já tinha sido levado por Deus, né? Capítulo 2, Elias é levado num carro de fogo. E Eliseu fica no lugar de Elias, né? E aqui, Eliseu, então, ele vai até o Hazael. Lembra que Deus tinha mandado Elias ungir o Hazael? Aqui Eliseu vai até lá. Olha, verso 7. Capítulo 8 de 2 Reis, verso 7. Veio Eliseu a Damasco, estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Olha só como é que os homens de Deus eram anunciados na cidade, querido, né? O homem de Deus chegou aqui na cidade. O rei da Síria era Ben-Hadad, e ele estava doente, né? Verso 8. Então o rei disse a Hazael: toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: sararei eu dessa doença? Foi Hazael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Olha bem, querido. O rei da Síria mandou esse Hazael, que era o homem de confiança dele, né, ir atrás do homem de Deus, para pedir o homem de Deus para orar por ele. Amém? Né? E mandou presentes. Olha os presentes que ele mandou: 40 camelos, né, carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou e apresentou-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: sararei eu dessa doença? Teu filho. Eliseu lhe respondeu: vai e diz, certamente sararás. Porém o Senhor mostrou que ele morrerá. Olha só, na hora que ele fala para aquele homem, não fala para ele que certamente sararás, Deus vai e vira tudo, mostra para Eliseu: aquele homem vai morrer. Aí, olha só que interessante, querido. Olha o verso 11. Olhou Eliseu para Hazael e tanto lhe fitou os olhos, que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Você já teve alguma oportunidade de alguém ficar olhando para você assim, dentro dos seus olhos? Parar e ficar olhando? Assim Eliseu fez, querido. Ficou olhando dentro dos olhos de Hazael. E ele viu que aquele homem era um homem mau.
era um homem muito mau. Mas ninguém está entendendo nada. Por que Deus mandou Elias então ungir aquele homem? Você sabe por quê, querido? Porque o povo de Deus havia pecado. O povo de Deus havia abandonado a Deus. E Deus ia usar esse homem aqui, Hazael, rei da Síria. Ele foi rei da Síria para castigar o povo de Deus. Então Eliseu olhou para aquele homem, ficou olhando dentro dos olhos daquele homem. E diz o texto aqui que aquele homem ficou até meio embaraçado. Você entendeu? Eu me lembro, querido, que eu fazia visita no Hospital das Clínicas. E um dia eu sempre visitava as crianças e depois eu visitava uma aula, né? Todo sábado eu fazia esse trabalho lá no Hospital das Clínicas de capelania. E um dia uma enfermeira, ela ficou me olhando tanto. Ela me olhava tanto assim dentro do meu olho. E eu ia, visitava, voltava e tal. Eu fiquei até bem constrangido também. Aí ela me chamou, por favor. Ela falou assim: o senhor acredita em profecia? Eu falei: acredito. Ela falou assim: assim diz o Senhor para o senhor, o seu ministério, ele vai ser igual ao de Gideão. Não vai ser muitos que vai ajudar o Senhor. Para o Senhor saber que é Deus que vai fazer. Nunca mais nos esquecer. Entendeu? Lembrei agora porque ela ficou olhando tanto para mim, querido, que eu fiquei até constrangido, né? E da mesma forma que o profeta Eliseu ficou olhando, né, para aquele homem, que ele ficou constrangido, e Eliseu começou a chorar. Olha só, Eliseu começa a chorar, né? E aí Hazael, olha o verso 12 aí. Hazael então vai perguntar para Eliseu, né, por que chora, meu Senhor? Por que o Senhor está chorando? Aí Eliseu respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada seus jovens, esmagará os seus pequeninos e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Olha só que homem ruim. E aí tornou Hazael: pois que é o teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou. O Senhor havia mostrado para Eliseu que aquele homem era um homem ruim, era um homem mau. Mas o povo havia virado as costas para Deus. E Deus ia permitir que a Síria, né, que os sírios fizessem isso com o povo de Deus. Aí você pensa assim: cara, mas Deus é tão ruim assim? Não, querido. Deus não é ruim. Isso é consequência. Sabe? Às vezes a gente quer viver uma vida, eu sou evangélico. Um evangelho assim, de qualquer maneira. Sabe? E aí vem as consequências. Não porque Deus é ruim, são consequências. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta a gente querer viver de qualquer maneira e achar que naquele dia, Jesus vai me buscar. Vai não, querido. Vai ficar aqui com o capiroto. Você entendeu, querido? Você está entendendo, sim ou não? Amém. Então o Senhor mostra para Eliseu, né? E ele aqui diz que no finalzinho do verso 13, olha aí: o Senhor me mostrou que
tu há de ser o rei da Síria. Olha só o que esse camarada faz. Verso 14, olha aí na sua Bíblia. Então deixou Eliseu e veio ao seu senhor. A quem? Ao rei, né? Que estava doente. O qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. E aí no dia seguinte, olha só o que ele faz. No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou em água, estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. E Hazael reinou em seu lugar. E se você quiser estudar sobre esse homem aqui, Hazael, depois você vai ver quem foi ele. Essa é a história de Hazael. Que Elias não ungiu. Outro que Elias não ungiu foi quem? Jeú. Capítulo 9. Olha o capítulo 9 aí. Vocês não vêm na escola dominical? Aí tem que dar escola dominical de noite. Capítulo 9. Está vendo? Capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel. Diz assim: então o profeta Eliseu chamou um dos seus discípulos, os profetas, e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e faz-o levantar no meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor: ungir-te-ei rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, não te detenhas, para que ninguém te arranque a cabeça. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. E ele disse: capitão, tenho uma mensagem para te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de nós? Respondeu ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú, entrou na casa, e o jovem derramou azeite sobre a cabeça e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungir-te-ei rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, o teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Acabe foi o pior rei de Israel, e Deus tinha prometido que ia acabar com a descendência dele, né? E Deus tinha dado esse encargo para Elias, né? Você vê como é que vai gerando um monte de coisas quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus manda, né? Eliseu teve que mandar o moço ir lá correndo, ungir ele, né? E sair correndo, porque senão eles iam matar ele, né? E Elias, se tivesse ido obedecido a Deus, ia lá, ia ungir os dois e ir embora, porque é assim as coisas de Deus, querido. Então, quando a gente não faz a vontade de Deus, a obra de Deus, aquilo que Deus manda, a gente coloca todo mundo em perigo. Lembra de Jonas? Deus mandou ele para um lugar e ele foi para o outro. Deus mandou ele para onde? Nínive.
Ele foi para onde? Tarso. Pegou um navio, querido, para ir para Tarso. Né? E aí o que colocou todo mundo naquele navio ali de quê? Perigo. Por quê? Porque quando eu não faço aquilo que Deus manda, querido, além de eu colocar a minha vida em perigo, eu coloco a vida dos outros. Você está entendendo, querido? Sim ou não? Amém. Amém? Elias era para ter ido pelo caminho que Deus mandou ele ir, né? E era o caminho mais fácil. Interessante isso, que eu li isso ficou na minha mente hoje, querido, quando eu li na NTLH. Se você tiver oportunidade, compra uma Bíblia dessa, querido. Às vezes não é bom nem para a gente ficar lendo aqui no altar, porque eu gosto de ler a chat, que a maioria tem, né? E às vezes a gente lê uma coisa que fica bem diferente, mas você entende algumas coisas. Quando Deus manda então Elias, né, ele ir para Damasco, ele fala assim: olha, volta para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entra na cidade, ou seja, vai para o palácio, vai lá no palácio, e você vai ungir o Hazael. Só que para nós, às vezes, o palácio é difícil, né? Que isso? Isso serve para mim também, querido. Sabe, eu sempre falo, e vocês sabem disso, né? Eu não gosto de pregar em outros lugares, outras igrejas. Eu gosto de pregar aqui. Se você falar assim, você vai pregar lá na igreja, não sei de quem lá, com 3 mil membros, ou você vai lá no morro, dar um discipulado. Eu prefiro ir lá no morro dar um discipulado. Essa palavra estava cortando em mim também, quando Deus estava ministrando isso no meu coração. E Deus fala com a gente que Ele não é a minha, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Amém? Recebe aí, querido. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Feche teus olhos, querido. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso, querido. Deus é soberano. Aleluia. Entenda isso, igreja. Antes de chegar para você, corta em mim. Deus é soberano. A sua vontade está acima das nossas vontades. Amém? Aleluia. Às vezes, querido, a gente vê tantas pessoas que poderiam estar voando, mas não conseguem, querido. Vive sempre na luta. O Senhor diz lá em Isaías 1,18: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se for rebelde, você terá a espada. Espada é luta, querido. Nós precisamos decidir fazer a vontade do Senhor, querido. Decida nessa noite, querido. Mais uma vez, Deus está falando com a gente, querido. Deus está falando com a igreja. O que está escrito lá em Romanos 12:2. A minha vontade boa, perfeita e agradável. Aleluia. Não queira, querido, não queira lutar com Deus. Jacó, quando lutou com Deus, Deus tocou na perna dele e ele ficou manco. Eu já contei para vocês a minha história.
E graças a Deus, por misericórdia de Deus, eu não fiquei manco. Mas eu lutei com Deus. Oh, Deus poderoso. Tu és maravilhoso, Pai. Nós nos rendemos diante do Teu senhorio. Nós nos rendemos diante da Tua palavra, diante da Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque assim como nós vimos a Tua palavra hoje, Pai, o Senhor por diversas vezes foi até o profeta e não desistiu dele. O Senhor tem sido assim conosco, o Senhor não tem desistido de nós. Ó Deus, que a Tua misericórdia esteja sobre nós, Pai, sobre a Tua igreja, Senhor. Porque às vezes a gente se acha até melhor um pouco do que os outros, mas também temos sido falhos, temos falhas, e muitas falhas. E queremos nesta noite pedir o Teu perdão, meu Deus, te pedir a Tua misericórdia, noite de clamor, é noite de confessarmos as nossas culpas, confessarmos as nossas dificuldades. Deus, nós confessamos ao Senhor que muitas das vezes, Pai, nós não fazemos a Tua vontade porque nos acovardamos, porque achamos difícil pregar para aquele que muitas das vezes, ó Deus, tem uma situação melhor, para aqueles que muitas das vezes até nos humilhou, para aqueles que muitas das vezes nem olhou para a nossa cara. Temos dificuldades e queremos fazer aquilo que é agradável a nós, que é mais fácil para nós. Ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, perdoa a Tua igreja, meu Deus. Perdoa-nos, ó Deus, porque às vezes achamos mais fácil, mais cômodo ficar em casa do que vir ouvir a Tua voz. Misericórdia, Deus. Tu és o Deus que não desiste de nós. E nós clamamos a Ti nessa noite. Deus, continua, Pai, não desistindo de nós. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa. Nos sara, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos aprender com essa palavra que não é a nossa vontade, mas é a Tua vontade. Que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Amém? Que o Senhor nos conduza, querido. Amém? Às vezes a gente olha lá para o Salmo 23 e diz: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ele me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e me refrigera a alma. Mas, querido, para Ele ser o nosso pastor, nós precisamos seguir Ele. As ovelhas seguem o seu pastor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Aleluia. Que a gente venha aprender isso, querido. A ouvir a voz, a seguir o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Estende suas mãos, querido. Aleluia. Queridos, nós vamos ter domingo nosso batismo à noite. Amém. Pela manhã nós temos escola dominical. Amanhã tem oração aqui na igreja, às 7h30, né? Amém? E que a gente possa estar orando para os irmãos que vão se batizar. Amém? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado mais uma vez. Te agradecemos, Deus, por este momento tão maravilhoso na Tua casa, Pai.
pela tua palavra, Senhor, que é maravilhosa, Pai. Pelas oportunidades, Deus, que o Senhor tem nos dado a cada dia, a cada manhã, Pai. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se não fossem as tuas misericórdias, Deus, nós nem estaríamos aqui, Senhor. Mas que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, aprender com a tua palavra, Deus, e fazer não a nossa, mas a tua vontade, Pai. Eu quero ministrar esta palavra no coração da tua igreja nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo, ela te acompanhe, querido. Ela me acompanha até a eternidade. Você pode aplaudir, Senhor. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe, tá?